Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Helena Ribeiro e eu moro aqui em Portugal há 2 anos e 5 meses. E hoje eu vim falar para vocês sobre a minha residência, gente, finalmente chegou. A do Jorge chegou um pouquinho antes da minha. A minha chegou coisa de 2 semanas depois da dele. E a minha entrevista foi antes da dele, tá? Só para adiantar para vocês. Vou contar de forma resumida como foi o meu processo, tá? Desde o início, quando eu dei entrada, até finalizar tudo certinho, tá, gente? Para quem não assistiu os vídeos ainda, vou contar aqui para vocês. Eu cheguei em novembro de 2022, dei entrada na minha manifestação de interesse em janeiro de 2023, que foi quando eu consegui meu primeiro trabalho aqui, e foi por contrato de trabalho, artigo 88. Desde então, passou 2 meses, lançou a CPLP, nós decidimos não fazer. Muitas pessoas que eram de 2023 fizeram, mas lá estava bem especificado que era só para fazer quem tinha dado entrada na manifestação de interesse até 2022. Então a gente ficou com medo, né? Ficou com receio de fazer e decidimos aguardar o processo normal. E aí ficamos esperando o e-mail, né? E nada de chegar. O primeiro e-mail que a gente recebeu foi quando começou o mutirão. Foi lá no mês 5, a gente recebeu o e-mail para pagar a taxa, né? Que pedia até 10 dias úteis, senão eles iam desconsiderar a nossa manifestação de interesse. A gente pagou essa taxa. Depois a gente recebeu um e-mail com agendamento que estava para o mês de outubro. Então a gente correu atrás de todos os documentos, reunimos todos eles. Depois, se vocês quiserem, eu especifico para vocês todos os documentos que eu levei, faço um vídeo específico sobre isso, porque a gente não sofreu indeferimento, tá, gente? Então, quer dizer que acredito que nossos documentos entregues estavam todos corretos, tanto o meu quanto o do Jorge. Faltando coisa de 3 dias para minha entrevista, eu recebi um outro e-mail da AIMA, pedindo para anexar os documentos e adiando a minha data da entrevista, que faltava 3 dias. Só que antes de eu receber esse e-mail, a gente ficou acompanhando o site da AIMA e já estava liberado para anexar os documentos. Então, o que eu imaginei? Jorge falou assim, anexe os documentos antes, que pode ser que eles não cancelem sua entrevista e mantenha a entrevista do primeiro e-mail. E aí foi isso que a gente fez, a gente anexou todos os documentos antes e depois chegou esse e-mail, adiando a data e pedindo para anexar os documentos. Aí a gente falou assim, chegou lá, já estava anexado, a gente não precisou anexar de novo, a gente ficou só aguardando para ver se ia chegar um outro e-mail, né, com uma nova data, e chegou, e em vez de ser no início do mês de outubro, ficou para novembro, no início. O meu, se eu não me engano, ficou pro dia 6 e o do Jorge ficou pro dia 15, então uma diferença muito pequena. A entrevista foi super rápida, foi aqui em Vila Nova de Cerveira, que fica bem próximo a Viana. Eles tiraram a gente, que era Viana do Castelo, e colocaram a gente para esse estrutura de missão. Lá não é uma AIMA mesmo. Eles montaram a estrutura, tinha uma pessoa atendendo. Foi super rápido, eu fiquei nem 15 minutos. Foi coisa, entrei, apresentei os documentos, escolhi a biometria e fomos embora. E aí, depois disso, eu no mesmo dia recebi a confirmação da minha biometria e ele pediu para aguardar os 90 dias úteis para chegar o cartão. E aí começou a preocupação, né, gente? Porque começou a atrasar os processos e aí passou os 90 dias úteis e a gente, o que nós fizemos? Nós fomos até a AIMA de Viana do Castelo para escrever no livro amarelo. Porém, a pessoa que atendeu a gente falou que a gente não poderia escrever no livro amarelo de reclamações, porque isso seria uma reclamação sobre o serviço dela, não sobre a pessoa que está analisando o meu processo, porque ele poderia ir para qualquer lugar de Portugal. Então, vamos supor, não era culpa dela, né? Foi isso que ela me justificou. Eu falei assim, não, eu não quero reclamar do seu serviço, eu quero reclamar do meu processo que já ultrapassou a data, né? Aí ela falou assim, olha, eu vou consultar pra você. Aí ela pegou meu documento, ela falou assim, se tiver aqui, eu falo pra você, né? Aí ela falou assim, olha, não tá com a gente aqui em Viana do Castelo, que é a cidade que a gente mora, mas você tá tudo certo. Seus documentos estão todos anexados, tá tudo bonitinho. Aí eu falei assim, mas tem uma lei que não permite que vocês neguem agora a residência pra mim, tendo ultrapassado os 90 dias. Aí ela falou assim, mas não é bem assim, entendeu? Ela não falou nem que sim, nem que não, que eles podem indeferir depois dos 90 dias. Pelo que eu entendi, se todos os documentos estão ok, eles não vão indeferir. Então, a gente não pode contar com isso, tá, gente? Não é porque passou os 90 dias úteis que eles não vão indeferir e pedir outros documentos, tá?
ela falou que o mais importante que eles estão pedindo é o contrato de trabalho. Então, quem tá aí próximo à entrevista, a gente corre para arrumar um contrato de trabalho para não ter dor de cabeça, né? O que foi o processo mais fácil para vocês. E como eu falei para vocês, se vocês quiserem vídeo, eu vou fazer um vídeo específico sobre os documentos que a gente levou para ficar mais resumido, para vocês entrarem lá, pegarem os documentos, ver tudo certinho e já ajudar vocês aí no processo, para que vocês possam levar os documentos corretos, tá? Depois disso, o Jorge viu que dava para enviar uma carta para a AIMA de Lisboa, fazendo a reclamação por escrito. A gente fez essa carta para a AIMA, com a reclamação, com o número da nossa manifestação de interesse, tudo certinho, com o número de tudo do nosso processo, assim, bem explicadinho. E logo depois a gente continuou ligando na AIMA. Eu vou deixar o número para vocês, tá, gente? Porque tem muita gente que passa número diferente. E a mensagem, quando você liga nesse número, tem que falar bem-vindo à AIMA. Se você ligar e der outra mensagem, você desliga. A gente ligava 200 ligações para atender uma, tá? E aí a gente falou com o atendente, ele falava que estava em análise e assim por diante. Aí o do Jorge, ele ligou, o rapaz foi bem mal educado com ele no telefone e um dia ou 2 dias depois chegou o cartão dele. Chegou antes do meu, mas ultrapassou os 90 dias. A gente não sabe se a carta que a gente enviou fez diferença, tá, gente? É porque eles não respondem, mas eu acho que é mais válido do que o e-mail, porque todo mundo tá buscando o e-mail, não tá enviando a carta. E a gente também enviou e-mail e não recebemos retorno, tá, gente? Aí logo depois, passou 2 semanas, chegou o meu cartão, tá, gente? Só que a gente ligou lá 2 dias antes e falou que tava já sendo expedido, né? Então já tinha passado da análise. Então, chegou super rápido, assim, depois que a gente ligou lá. Posso dizer pra vocês que a gente tá muito feliz. Acho que valeu a pena o processo. Não foi um processo rápido, né? Mas a gente veio pra Portugal já sabendo que poderia ser assim. Vale a pena ligar, vale a pena mandar carta. Sejam insistentes, porque o que a gente busca mais aqui é conquistar nosso documento. Também se interessar pelo processo, quem tá fazendo com advogado, mesmo assim, saiba como funciona o processo, porque se alguém tá enganando, alguém tá fazendo de alguma forma que não tá tendo um cuidado ali de acompanhar o processo, vocês tenham controle da situação, porque o que a gente ouviu muito dizer é que tinha gente que as pessoas cancelaram o processo de manifestação de interesse. Teve o caso lá, muita gente em Lisboa, a gente teve alguns amigos que foram em Lisboa, chegou lá e não tinha todos os documentos, sendo que lá pede no e-mail para você levar os documentos que foram anexados. E o pessoal tá anexando o documento errado. E lá, se você tiver dúvida, digita no Google, busca a informação, vai até uma AIMA, eles não atendem. Seja o primeiro a chegar, foi o nosso caso. A gente chegou lá bem cedinho e falou que ia fazer a reclamação. E aí ela atendeu a gente, o segurança foi lá dentro, chamou e ela atendeu e deu certo. Então insistam para que faça o seu processo dar certo. Seja pagando, seja por vocês igual o nosso, a gente decidiu não pagar. Também não nos arrependemos, porque nesse meio tempo a gente juntou mais dinheiro, então foi vantajoso. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Então agora eu e o Jorge estamos documentados mesmo. O cartãozinho tá aqui, ó, só pra vocês verem. Eu postei um shorts do Jorge também, que o cartão dele chegou todo feliz. E aguardem o próximo vídeo, que mesmo assim eu vou postar, gente, com os nossos documentos, tudo certinho pra vocês não terem dúvida. E só mais um assunto aqui que eu vou deixar pro final. Não deixem de tirar os documentos também tão em cima da hora, porque tem gente recebendo e-mail pra comparecer no dia seguinte. Então, se vocês já pagaram a taxa, já sabe que tá próximo, já vai atrás dos documentos para deixar sua pastinha pronta, tá bom? Beijinhos e até o próximo vídeo.